Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Sei que muitas pessoas que escutam essas histórias já foram vítimas de feitiçaria ou conhecem alguém que teve a vida destruída pela magia negra. A maldade, a inveja ou a vingança são armas muito poderosas que levam os agressores a criar tristeza na vida de suas vítimas. Algo parecido aconteceu comigo. Meu nome é Adriano e vivi toda a minha vida em uma região de Roraima. Foi ali que cresci e passei tanto os melhores quanto os piores anos da minha existência. Durante minha juventude, sempre fui um homem muito responsável. Gostava de trabalhar e ajudar minha mãe nas necessidades da casa. Também ajudava para que meus irmãos não passassem por privações, já que eu era o mais velho, e com a morte do meu pai, assumi parte do papel de homem responsável pela família. Isso me privou de muitas coisas. Não pude viver como os outros amigos que eu tinha. Não frequentava festas, não saía para bares e não tinha vida social. Todo o meu tempo era dedicado ao trabalho e a buscar soluções para os problemas da casa. Fazia tudo com prazer e orgulho, pois queria que minha mãe e meus irmãos tivessem o melhor. Contudo, sentia uma tristeza profunda por não ter tempo para namorar ou me dedicar a um relacionamento, pois sempre havia algo que me prendia em casa, fazendo com que eu negligenciasse minha vida amorosa. Tive poucos relacionamentos, e os que tive não duraram muito. Já me enxergava como um homem destinado a viver solteiro, e isso me fazia sentir um fracasso nesse aspecto. Vivíamos em um lugar rodeado de pobreza, mas graças ao meu esforço e ao da minha mãe, nunca nos faltou nada. No entanto, havia uma garota em especial no bairro que parecia estar apaixonada por mim. O nome dela era Luana. Luana era uma moça muito peculiar, bastante misteriosa. Diziam até que era uma espécie de bruxa. Apesar de ser muito bonita, não tinha namorado. Sempre parecia estar de mau humor, como se odiasse o mundo, a vida e tudo ao seu redor. Mas, quando me via, seu semblante mudava. Parecia que ela via um anjo. Sei que pode soar como presunção, mas era a verdade. Ela raramente saía de casa e, quando o fazia, era apenas para o básico, como comprar os mantimentos necessários para o lar. Morava a meia quadra de distância da minha casa, então frequentemente a encontrava na rua e a cumprimentava com um bom dia. Luana não era tímida, e às vezes trocávamos algumas palavras quando nos encontrávamos no mercado ou em algum outro lugar. Nosso bairro ficava ao pé de um morro de onde se tinha uma vista maravilhosa de nossa bela região. Quando me sentia triste ou precisava chorar sozinho, ia até lá e me escondia entre as plantas. Ficava um tempo a sós, e isso me ajudava a aliviar os sentimentos ruins, dando-me forças para continuar. Poderia facilmente ter caído em vícios e me perdido, mas sabia que, se isso acontecesse, minha família acabaria na ruína. Precisava ser mais forte do que isso. Sentia-me especialmente frustrado. Havia muitos problemas financeiros em casa. Além disso, tinha terminado um namoro de menos de um mês, porque minha namorada se cansou de minha ausência. Ela dizia que eu era filhinho da mamãe e que não era homem suficiente para uma mulher como ela. Eu realmente não sabia o que fazer. Não podia abandonar minha mãe e meus irmãos à própria sorte. Para piorar, mal tínhamos o que comer em casa. Naquele dia, com muita fome, fui ao morro para tentar encontrar uma solução. Sempre me escondia no mesmo lugar, sentava na mesma pedra. Era meu refúgio, mas naquela ocasião, alguém me encontrou. Era Luana. Não sei se me seguiu ou se foi obra do destino, mas, ao me ver com lágrimas nos olhos, perguntou se eu estava bem. Respondi que sim e rapidamente fingi estar procurando algo perdido. Tentei desconversar, mas Luana disse: "Você não precisa esconder nada, Adriano. Já ouvi aqui muitas vezes. Sei que vem para desabafar. Sei bem pelo que está passando e quero dizer que admiro você. Você não é como os outros homens.
Quero oferecer minha ajuda. Não é muito, mas, por favor, quando não tiver o que comer, me procure. Pode ir até minha casa. Prometo que isso ficará entre nós. Luana parecia muito amável e compreensiva. Fiquei intrigado por ela já me observar há tempos. Como sabia que eu ia sempre para aquele lugar? Não sabia se suas intenções eram boas ou ruins, principalmente por causa dos rumores de que era uma pessoa que mexia com coisas sobrenaturais. Tinha medo de que estivesse tentando me enganar para me fazer algum mal. Contudo, naquela ocasião, ela me pareceu doce e nobre. Aceitei o almoço que ela me ofereceu. Ela me levou até sua casa, onde vivia com a mãe, que raramente estava por causa do trabalho. Luana cuidava da casa, e com o tempo, percebi que fazia isso muito bem. A casa dela estava sempre impecável, de cima a baixo. Era um lar pequeno com apenas 3 cômodos, mas muito bem organizado. Na primeira vez que fui à sua casa, Luana me serviu um prato de ovos mexidos, arroz, feijão e um pouco de salada de frutas. Também trouxe um café e me atendeu como ninguém jamais havia feito. Eu sempre fui prestativo com os outros, mas nunca recebi o mesmo em troca. Naquela manhã conversamos por um bom tempo, e Luana me presenteou com algo, um amuleto que, segundo ela, trazia sorte. Ela pediu que eu o carregasse comigo aonde fosse, pois ele sempre me ajudaria. Peguei o amuleto, observando-o com certa desconfiança. Então Luana disse: "Eu já sei. Você deve pensar, como todos os outros moradores daqui, que sou uma bruxa, que faço maldades e todas essas bobagens. E em parte isso é verdade, Adriano. Confesso que gosto de fazer feitiços, mas sou apenas uma curiosa, uma aprendiz. Não acho que tenha poder para machucar ninguém. Confie em mim. Leve esse amuleto e verá que só quero ajudá-lo a superar seus problemas." Ela garantiu que me ajudaria a me livrar de todos os obstáculos da vida. E sinceramente eu não sentia que havia maldade em suas palavras. Se Luana quisesse me fazer mal, já teria feito. Depois disso, desenvolvemos uma grande amizade que aos poucos evoluiu para um relacionamento amoroso. Sempre que possível, eu visitava Luana em sua casa. E finalmente nos tornamos namorados. Apesar de os outros me ridicularizarem por namorar quem eles chamavam de bruxa, eu não ligava. Aproveitava ao máximo cada momento, especialmente porque a casa dela estava sempre vazia, o que nos permitia viver nossa paixão intensamente. Luana era realmente bonita e tinha um corpo de tirar o fôlego. Eu a desejava intensamente e sentia uma liberdade ao seu lado, que nunca tinha experimentado antes. Ela me deixava fazer tudo o que eu queria, sem restrições. Às vezes até pensava que ela era submissa demais, porque nunca me negava nada. Ela me agradava em tudo, e eu, fascinado, liberava com ela toda a energia acumulada por anos. Nosso relacionamento era intenso, apaixonado e cheio de cumplicidade. Se isso era fruto de feitiçaria, eu não poderia afirmar, mas a intensidade de nossa relação era mais do que suficiente para me fazer ficar aos seus pés. Contudo, nosso caso teve consequências. Luana ficou grávida. Como nem sempre usávamos proteção, isso nos levou a tomar a decisão de morar juntos. Então ela veio viver comigo na casa da minha mãe. Naquela época eu estava muito apaixonado, e a ideia de ser pai me deixava eufórico. Luana também parecia muito feliz, animada com a chegada do bebê. Ela me deu outro amuleto, dizendo que ele traria prosperidade e sorte para nossa casa, garantindo que nunca nos faltasse nada. E, como que por mágica, comecei a receber mais trabalhos bem remunerados como pedreiro. A vida parecia abençoada pela presença de Luana. Eu a considerava a mulher da minha vida, e tinha certeza de que tudo estava dando certo por causa dela. No entanto, nem tudo foi tão perfeito quanto parecia. Começaram a surgir desentendimentos entre minha mãe e Luana. Minha mãe, por mais que evitasse se intrometer na minha vida, às vezes precisava pedir minha ajuda para resolver questões da casa, o que irritava muito Luana. Certa vez, a situação ficou fora de controle. Mesmo grávida, Luana discutiu feio com minha mãe, e as duas chegaram a se agredir. Minha mãe acabou machucando Luana, deixando um arranhão feio em seu rosto.
Aquilo foi o suficiente para eu tomar uma decisão. Impus um limite à minha mãe e saí de casa com Luana. Não queria mais que minha mãe interferisse na minha vida ou colocasse em risco minha felicidade. Fomos morar na casa da mãe de Luana. Quando minha sogra viu o que minha mãe tinha feito à filha, ficou furiosa. Entre murmúrios, ouvi minha sogra dizer a Luana que aquilo não ficaria assim, que haveria um tempo para se vingar. Depois disso, minha relação com minha mãe ficou muito distante. No entanto, quando meu filho nasceu, houve uma tentativa de reconciliação que, felizmente, deu certo. Luana foi quem tomou a iniciativa de fazer tudo acontecer. Ela preparou uma torta de limão que minha mãe adorava, e fomos até a casa dela para entregá-la. Luana pediu desculpas por ter começado a briga naquela vez, e disse à minha mãe que gostaria muito que ela fosse conhecer o neto. Minha mãe, emocionada e chorando de alegria, pegou a torta e abraçou Luana. Antes de se preparar para sair e conhecer o neto, ela cortou 2 fatias da torta e começou a comê-las. Ela estava radiante de felicidade por finalmente conhecer meu filho. Quando finalmente o viu, o pegou nos braços, abraçou e cantou suavemente para ele com todo o amor do mundo. Assim, um novo laço de união familiar foi criado. Mas tudo aquilo não duraria muito. Na semana seguinte, minha mãe começou a adoecer repentinamente. Ela vomitava tudo o que comia, dizia que sentia dores terríveis nos ossos e que algo parecia atravessar seu abdômen, como uma agulha muito longa. Além disso, começaram a aparecer grandes erupções na pele, e ela passou a ter delírios assustadores. Dizia que via o fantasma de pessoas falecidas entrando em seu quarto e que falavam que iriam levá-la, que sua hora estava próxima. Levamos minha mãe ao médico, mas ele pediu exames caros e levaria alguns dias para juntarmos o dinheiro necessário para isso. Porém, a doença foi mais rápida e a levou. Infelizmente, minha mãe faleceu antes de receber atendimento. Na manhã em que ela partiu, meu irmão mais novo correu até minha casa para me avisar. Saí às pressas para confirmar o que tinha acontecido. Ao chegar ao quarto de minha mãe, deparei-me com uma cena horrível. Meus irmãos estavam assustados, pois um urubu estava pousado sobre o corpo dela, que ainda estava na cama. A ave bicava o rosto da minha mãe, arrancando pedaços de pele. Ninguém sabia como aquele animal predador havia entrado no quarto, mas peguei um pedaço de pau e o expulsei dali. Foi tudo muito trágico e triste, porque minha mãe ainda era jovem, tinha muitos anos de vida pela frente. Parecia injusto que ela tivesse morrido daquela maneira. Contudo, não tive tempo para me lamentar. Agora, meus irmãos estavam órfãos e eu precisava cuidar deles. 2 deles já eram adolescentes e poderiam trabalhar, mas Gustavo, o mais novo, tinha apenas 11 anos. Ele precisava muito de mim. Luana, vendo minha preocupação, sugeriu que nos mudássemos para a casa da minha mãe. Assim, ela poderia me ajudar a cuidar dos meus irmãos. Fiquei aliviado e aceitei a ideia. Em pouco tempo, nos mudamos. Meus 2 irmãos adolescentes começaram a trabalhar. Eu me encarreguei de encontrar empregos para eles, e com isso passavam boa parte do dia fora de casa. Gustavo, no entanto, ia à escola de manhã e precisava de atenção à tarde. Luana cuidava dele enquanto eu trabalhava o dia todo, e só chegava ao anoitecer para tomar banho, jantar, aproveitar um pouco do tempo com meu filho e Luana, e finalmente dormir. No começo, tudo parecia bem. Luana era muito carinhosa com meus irmãos, mas com o tempo começou a reclamar de Gustavo. Dizia que ele era birrento, desobediente, que não gostava dela, que gritava e até chutava suas pernas. Gustavo não queria aceitar ordens dela porque, segundo ele, Luana não era sua mãe. Luana ficava cada vez mais irritada, mas tentava conter a raiva. A situação ficava cada vez mais difícil e, em algum momento, ela acabou não aguentando mais. Uma tarde, quando voltei do trabalho, Luana estava no quarto de Gustavo cuidando dele. Ele havia sido atacado por uma febre estranha e vômitos incessantes, além de delirar sobre fantasmas no quarto. Os sintomas eram muito parecidos com os que minha mãe havia apresentado, e o medo me invadiu. Não queria que Gustavo tivesse o mesmo destino trágico que ela. Luana, exausta,
Disse de forma fria que eu não precisava me preocupar, que cuidaria bem de Gustavo. Senti-me miserável naquela noite, como há muito tempo não me sentia. A ideia de uma maldição perseguindo e destruindo minha família não saía da minha cabeça. Decidi que ao amanhecer levaria Gustavo ao médico, mesmo que precisasse vender tudo o que tínhamos para salvá-lo. Mas naquela madrugada, a tristeza e a impotência não me deixavam dormir. Saí para caminhar pelas ruas desertas do bairro, onde apenas cães vagavam revirando sacos de lixo. Fui até o pé do morro e comecei a subir. Já não me importava se algum marginal aparecesse para me assaltar ou ferir. Eu só queria um momento de solidão. Precisava escapar da minha realidade. Cheguei finalmente ao meu refúgio de solidão e comecei a refletir sobre tudo o que vivi desde a última vez que estive ali. Pedi a Deus que me ajudasse, que trouxesse luz para a escuridão na qual eu estava mergulhado, que me permitisse melhorar as coisas, que realizasse um milagre para meu irmão e para minha família, e que, por favor, afastasse o mal que nos rondava. Depois de desabafar, decidi descer o morro e voltar para casa. Porém, no caminho, algo chamou minha atenção. Uma silhueta se aproximava, avançando pela escuridão na minha direção. Senti medo, temendo que alguém pudesse me fazer mal. Enquanto a figura se aproximava, percebi que era uma mulher alta e robusta, que logo me pareceu familiar. De repente, já mais perto, a silhueta me cumprimentou com uma voz fria. Boa noite, Adriano. Jamais esperaria te ver por aqui. O que está fazendo? Reconheci imediatamente que era Dona Lenira, uma mulher sempre comentada na vizinhança, conhecida por ser uma bruxa barra pesada. Ela era tão criticada quanto Luana, e percebi que carregava um saco com ervas e uma galinha pendurada na mão. Cumprimentei-a com educação e expliquei que estava voltando para casa, que havia saído para dar uma volta porque não conseguia dormir. Mas ela respondeu: Insônia, Adriano? É assim que chamam agora o fato de estar sob efeito de magia negra? O que você precisa mesmo é de uma boa limpeza espiritual e de se afastar de Luana. Essa mulher não te faz bem, acredite. Suas palavras me irritaram e imediatamente defendi minha esposa. A senhora não sabe de nada. Luana me ama muito e eu a amo. Ela é minha mulher, é uma pessoa boa. Por favor, respeite-a. Dona Lenira riu e comentou: Ah, Adriano, se você soubesse que eu conheço Luana melhor do que você, não diria isso. Não venha com essas besteiras. Eu ensinei tudo o que ela sabe sobre feitiçaria. Se soubesse quem ela realmente é, teria mais cuidado. Essa mulher pode até acabar com sua vida se você der bobeira. E acredite, tenho certeza de que ela fez algum feitiço para te prender. Algum amuleto de boa sorte? Ou será que te conquistou com aqueles almoços irresistíveis? Não seja ingênuo, Adriano. Ela continuou. Luana te enganou. Usou bruxaria contra você desde o início. E se você não a tirar da sua vida, ela vai destruir também seus irmãos, assim como fez com sua mãe. Pedi explicações sobre o que ela quis dizer em relação à minha mãe. E ela prosseguiu. Você não percebeu, Adriano, que desde que Luana apareceu as coisas só pioraram? Não seja tolo. Ela está por trás de tudo. Só estou te dizendo isso porque acho injusto que Luana use a magia que eu a ensinei para acabar com a vida de outras pessoas. Fiquei em silêncio por um momento. Relembrei que antes da partida da minha mãe, ela havia comido uma torta preparada por Luana. E agora meu irmão, sob os cuidados dela, estava estranhamente doente, com sintomas semelhantes aos da minha mãe. Tudo começou a fazer sentido na minha cabeça. Dona Lenira felizmente me trouxe de volta à realidade. Não é coincidência que eu tenha te encontrado aqui, Adriano. Deus quis que eu te ajudasse e por isso você apareceu no meu caminho. Mas antes de qualquer coisa eu preciso saber. Você quer ser ajudado? Estaria disposto a destruir sua própria mulher? Sentei-me sobre uma pedra e meditei. Dona Lenira tinha uma reputação forte e as pessoas ou a temiam ou a respeitavam. Era difícil tomar uma decisão, pois eu amava Luana. Mas as tragédias que vieram com ela pesaram mais, e enfim concordei. Está bem, senhora.
Quero sua ajuda. Mas me diga, por acaso a senhora vai machucar Luana? Ela respondeu que isso dependia das forças superiores, que decidiriam se apenas desfariam os feitiços ou se cobrariam um preço mais alto. Então ela concluiu: no meu ritual pedirei que se Luana for inocente o trabalho seja anulado, mas se for culpada, ela poderá pagar muito caro. Eu respirei fundo e disse que estava tudo bem, que aceitaria o risco porque estava convencido de que Luana era inocente. No entanto, mesmo assim, havia vozes na minha cabeça que diziam exatamente o contrário. Dona Lenira pediu que eu a acompanhasse e que subíssemos o morro. Contou que, uma vez por mês, ela subia até o ponto mais alto para realizar rituais de agradecimento às forças obscuras que lhe conferiam poder para ajudar e curar seus pacientes. Naquela ocasião, aproveitaríamos o ritual para colocar uma intenção especial: devolver o mal a Luana, caso ela realmente tivesse cometido aquelas atrocidades contra minha mãe e Gustavo. Também pediríamos que meu irmão se curasse, que o mal que Luana possivelmente colocou nele fosse anulado e, de quebra, que qualquer feitiço que ela pudesse ter feito para me amarrar fosse desfeito. Chegamos a um ponto no morro onde Dona Lenira pegou um galho e desenhou um círculo no chão. Em seguida, retirou de sua bolsa algumas ervas que colocou ao redor do círculo, além de uma garrafa que continha um líquido de cheiro desagradável e forte. Por fim, ela colocou a galinha no centro do círculo, polvilhou-a com alguns pós e começou a rezar, fazendo pedidos, agradecimentos e rogando aos seres que lhe concediam poder. Pediu que, se Luana fosse culpada de prejudicar minha família, que pagasse de forma multiplicada. Aquilo me deixou assustado. O que estávamos pedindo era terrível, mas parecia necessário para provar a inocência de Luana. Vi Dona Lenira se transformar. Sua voz ficou mais grave, como se algo a tivesse possuído. Ela começou a rezar em uma língua estranha e desconhecida para mim. Dei alguns passos para trás, pensando em correr, mas resisti ao medo. Assim passaram-se cerca de 15 minutos. De repente, Dona Lenira ficou em silêncio, e o som do vento e das folhas era tudo o que nos envolvia. Finalmente ela voltou ao normal e disse que era hora de irmos. Ao chegarmos ao sopé do morro, nos despedimos, e ela pediu que mantivéssemos segredo sobre o que fizemos, pois invocamos forças que poderiam nos prejudicar se não as respeitássemos. Agradeci pela ajuda e voltei para casa. Ao chegar em casa, Luana ainda dormia serenamente com nosso bebê, enquanto no quarto ao lado, Gustavo gemia de dor, embora já parecesse mais calmo. Sentei-me para observá-lo e, após alguns minutos, ele adormeceu profundamente. Eu daria tudo por minha família. Se Luana fosse a culpada, ela pagaria, pois uma mulher assim representava um perigo, até mesmo para meu filho. Os dias se passaram e certa manhã, ao visitar Gustavo, fiquei surpreso ao encontrar uma pomba branca na janela de seu quarto, tranquila, banhada pela luz do sol. Gustavo estava cheio de energia, completamente recuperado. Ele já estava se arrumando para ir à escola, sua saúde restaurada. Por outro lado, naquela mesma manhã, Luana acordou muito mal. Seu rosto estava magro, completamente abatido. Na noite seguinte, ela ainda estava mal. Reclamava de uma ardência intensa nas costas e pediu que eu verificasse. Quando levantei sua blusa, vi uma grande mancha negra na altura do coração, como se algo maligno tivesse invadido seu corpo. Ao tocar levemente a mancha, Luana gritou de dor, correu ao banheiro e vomitou sangue coagulado, com um cheiro insuportável. Ela começou a chorar de medo. Ela não entendia o que estava acontecendo. Eu, no entanto, sabia perfeitamente. Entendia que todo o mal que ela causou à minha família, e talvez a outras pessoas, estava retornando para ela. Já não sentia pena do sofrimento dela. Minha mãe morreu por causa da bruxaria de Luana, e Gustavo quase teve o mesmo destino. Luana não resistiu mais do que 2 dias. Os médicos sugeriram interná-la para uma cirurgia de emergência, mas ela recusou. Não havia muitas esperanças de sobrevivência, e Luana, em desespero, quis passar seus últimos momentos em casa, perto do bebê. Queria vê-lo até seu último suspiro,
Sua partida foi triste. Luana viveu uma vida solitária, sempre julgada, e de certa forma isso, somado aos desprezos que sofreu na infância, a tornou a mulher de coração sombrio e cheio de maldade que foi. Ela sabia esconder bem sua escuridão, enganando-me com minha própria estupidez. No final, Luana fechou os olhos e nunca mais viu a luz da vida. Assisti ao seu último suspiro sem ressentimentos no coração. No dia de seu enterro, joguei no túmulo os amuletos que ela me deu, para que os levasse consigo e, quem sabe, tivesse sorte no além. Sabia que não era meu papel julgá-la. Apenas agi para proteger minha família, e faria o mesmo novamente, sem vergonha ou culpa. O mais digno que Luana recebeu foi aquele enterro e algumas orações. No fim, ela já havia pagado por seus atos nesta vida. Desejo que, se ela um dia renascer, tenha uma família que a ame e lhe dê tudo o que não teve nesta existência. Boa noite a todos. Obrigada por permitirem que eu compartilhe esta história, que trata de alguns acontecimentos que vivi anos atrás. Esses eventos envolvem pessoas muito próximas a mim e me causaram grande dor na época. Entretanto, com o passar dos anos, aprendi a lidar com tudo isso dentro da minha casa. Eu tive muitos problemas com meu marido, Sandro, antes de nos divorciarmos. Dos 15 anos que vivemos juntos em matrimônio, posso dizer que na maior parte do tempo, tudo foi um verdadeiro pesadelo. Desde os primeiros anos, ele começou a se envolver com várias mulheres, com quem passava o tempo das supostas horas extras de trabalho. Ele mentia, dizendo que estava se esforçando muito no emprego, quando na verdade estava se divertindo em outras camas. Enquanto isso, eu permanecia trancada em casa, cuidando dos nossos filhos. Embora soubesse no fundo que algo estava errado, eu preferia ignorar ou fingir que nada estava acontecendo, para não ter que encarar aquela dolorosa realidade. No entanto, a verdade acabaria me perseguindo até a minha própria casa, e de uma forma terrível. Na época, morávamos em um lugar onde viviam várias famílias, algo parecido com uma vila, um pequeno condomínio fechado com vários prédios de 2 andares, onde em cada um deles vivia uma família. No centro deste condomínio havia uma grande praça, e acima do meu apartamento havia outro apartamento, onde morava um parente do meu marido, chamado Ângelo. Muitas vezes, esse parente e Sandro se encontravam durante as supostas horas extras no trabalho, mas, na verdade, saíam para festas com suas amantes. No início, não desconfiei de nada, mas estranhei que, nos fins de semana, quando meu marido estava de folga, passava muito tempo no apartamento de cima, com Ângelo. Mesmo assim, ainda não tinha percebido o que realmente estava acontecendo. Contudo, eventos perturbadores começaram a acontecer. Uma manhã, enquanto me preparava para sair e comprar coisas para o café da manhã das crianças, encontrei um pássaro preto sem vida na porta de casa. Ele estava com o peito aberto, havia sangue espalhado pelo chão e o bico estava amarrado com um fio vermelho. Na época, eu não sabia muito sobre o sobrenatural e essas coisas, mas algo me dizia que aquilo estava relacionado com magia negra. Decidi ignorar e seguir minha rotina, acreditando que poderia ser uma mera coincidência, mas em breve descobriria que não era. Certa noite, já havia colocado as crianças para dormir e desci para buscar um copo de água. Enquanto descia as escadas, ouvi um som na porta principal, como se algo tivesse sido jogado contra ela. Ao abrir, encontrei um sapo sem vida, com um cheiro horrível, que indicava que o animal já estava assim há dias. Ele estava sem os globos oculares. Eu não sabia quem poderia fazer algo tão bárbaro, mas estava certa de que havia alguém querendo me causar mal. Logo depois, comecei a sofrer sintomas estranhos. Perdi completamente o apetite, emagreci muito
e meu cabelo caía em grandes quantidades durante o banho. Surgiram feridas no meu rosto e em outras partes do corpo, que doíam muito e liberavam pus. Além disso, passei a ter pesadelos horríveis. Sempre sonhava que alguém queria me levar deste mundo ou que algo terrível acontecia com meus filhos. Minha vida parecia desmoronar. Naquela época, eu trabalhava poucas horas por semana, mas ao perceberem meu estado de saúde, meus empregadores me demitiram antes mesmo de eu conseguir pedir afastamento. Minhas amigas também se afastaram de mim, devido a mal-entendidos estranhos que as deixaram irritadas comigo. Eu me sentia cada vez mais fraca e cheguei a pensar que morreria. O plano de saúde ao qual meu marido nos tinha inscrito era muito lento, com consultas marcadas para 2 meses depois. Com isso, eu estava certa de que minha vida não duraria muito. Até mesmo meus filhos, ainda pequenos, se recusavam a se aproximar de mim, porque meu aspecto físico havia mudado drasticamente. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo comigo. A situação piorou tanto que eu mal conseguia andar. Apenas tinha forças para ir ao banheiro e, em algumas ocasiões, preparar comida. Uma prima, vendo meu estado, emprestou-me uma cadeira de rodas para que eu pudesse me movimentar dentro de casa. Minha vida tornou-se sombria demais. A única coisa que me reconfortava era sair na cadeira de rodas até a praça do conjunto habitacional para tomar sol. Era o único abraço e acolhimento de afeto que meu corpo necessitava, já que meu marido nunca demonstrou nem um pouco de empatia por mim. Os vizinhos me viam e me cumprimentavam de longe. Alguns me ignoravam, outros se aterrorizavam com a minha aparência. É como se eu tivesse envelhecido precocemente. Tinha apenas 30 anos, mas já parecia ter 60, completamente acabada, doente e sem esperança. Eu rezava muito a Deus, pedindo que me tirasse daquela situação, e se alguém estivesse me fazendo mal, que ele fizesse aquilo parar. Não podia deixar meus filhos à deriva, sabendo que, se eu morresse, meu marido jamais cuidaria deles. Foi então que surgiu uma luz no meu caminho, um anjo enviado por Deus para me ajudar. Certo dia, enquanto eu tomava sol na praça, uma mulher se aproximou. Era uma vizinha com quem eu raramente trocava cumprimentos. Ela se aproximou e, com uma expressão preocupada, disse: Giovanna, sabe? Fico constrangida em dizer isso, ainda mais no seu estado. Não quero ser inoportuna, mas acho que alguém está lhe fazendo mal. Por que você não vem à minha casa esta noite? Quero contar algumas coisas que acho que você precisa saber. Mesmo me sentindo terrível, nunca perdia o senso de humor. Respondi dizendo que talvez até à noite já fosse tarde demais, que eu já estava mais para lá do que para cá, e preferia resolver aquilo naquele momento. A verdade é que o medo e a incerteza me invadiram, e eu não queria esperar até a noite. A mulher sorriu e se ofereceu para me levar até sua casa. Ela me empurrou com a cadeira de rodas até lá. Quando entramos, notei que o lugar, embora pequeno, era extremamente organizado. Nas paredes havia imagens de santos que eu nunca tinha visto. Eu sabia que aquela mulher, chamada Joana, era solteira e nunca havia se casado. Ela me serviu um chá e pediu que eu bebesse, enquanto ela me explicava algo que fez minha cabeça entrar em parafusos. Joana me disse que era justo que eu soubesse que meu marido estava me traindo, com uma mulher que aparentemente era namorada de seu primo. Ela continuou dizendo que toda vez que meu marido subia até a casa de Ângelo, era para se encontrar com aquela mulher, uma pessoa perversa que havia se apaixonado e se obcecado por ele. Essa mulher, segundo Joana, estava me atacando com bruxaria e magia negra para me tirar do caminho. Joana afirmou que aquela mulher estava falando sério, que queria acabar comigo. E então, olhando diretamente para mim, acrescentou: Sabe, Giovanna,
O pior de tudo é que depois de acabar com você, ela quer se livrar dos seus filhos. Sei que não é da minha conta me meter na sua vida, mas quando envolve crianças, não posso ficar de braços cruzados. Eu não sabia o que dizer. Com as poucas forças que me restavam, perguntei como ela sabia de tudo aquilo. Joana explicou que sempre se dedicou ao sobrenatural, ler tarô, fazer feitiçaria e a investigar coisas ocultas. Disse que, se eu quisesse, ela poderia jogar as cartas para revelar mais detalhes sobre o que estava acontecendo. Aquela enxurrada de informações pesava sobre mim, mas eu queria saber mais. Era agora ou nunca. E assim, Dona Joana começou a embaralhar. Eu cortei o baralho e ela começou a me dizer várias coisas que me deixaram desconcertada, pois, em sua maioria, eram situações que eu estava vivendo naquele momento. Ela também me disse que, para sair do problema, eu tinha apenas 2 caminhos. Um era não fazer nada e morrer. O outro, confrontar a amante do meu marido e pedir que me deixasse em paz, mas com a condição de que eu saísse do caminho dela. Dona Joana explicou que a magia que a amante do meu marido havia feito contra mim era muito forte e que somente ela mesma poderia revertê-la. Joana afirmou que só existiam essas 2 opções e que eu precisava escolher. Por um lado, eu não queria morrer. Por outro, falar com aquela mulher significaria perder meu casamento e muitas outras coisas. No entanto, não havia outra saída. Ao final da conversa, Joana me levou até minha casa. Quando estávamos paradas na porta, ela ficou observando muito 2 vasos grandes que eu tinha na entrada. Então, usando uma sacola plástica, ela colocou a mão na terra das plantas, escavou um pouco e eu fiquei petrificada ao ver que ela tirou da terra 2 bonecos feitos de gravetos. Um deles tinha a minha foto presa e estava amarrado com linha preta, cobrindo metade da minha fotografia. Joana colocou os bonecos na sacola, entregou para mim e disse: "Devolva isso a ela como prova de que ela está fazendo magia negra para você." Peguei a sacola, entrei em casa e me senti profundamente triste com tudo que havia acabado de descobrir. O melhor a fazer era confrontar aquela mulher. Além disso, decidi ligar para uma das minhas primas e pedir abrigo temporário, para onde eu pudesse levar meus filhos e mantê-los longe do tirano do meu marido. Eu não tinha mais tempo a perder e precisava deixar tudo para trás. Naquela tarde, esperei a mulher chegar, como fazia habitualmente, para se encontrar às escondidas com meu marido na casa de Ângelo. Ela vinha pontualmente às 7. Quando a vi, aproximei-me dela. Eu estava tão furiosa que empurrava minha cadeira de rodas com grande força. Aquele era o momento decisivo para dar fim à situação. Quando a confrontei, a mulher negou tudo. Afirmou que não estava me fazendo bruxaria. Mesmo assim, eu implorei para que me deixasse em paz, dizendo que se ela quisesse ficar com meu marido, ele era todo dela. Eu não suportaria ser humilhada daquela maneira. Disse a ela que não precisava me tirar do caminho com uma bruxaria mortal, pois eu mesma poderia sair de suas vidas para que fizessem o que bem quisessem. Prometi não os incomodar, mas pedi de coração que parasse de me fazer mal. Supliquei pela vida dos meus filhos, implorando para que não continuasse com a bruxaria, mas ela continuava negando tudo. Nesse momento, apontei para o colar que ela estava usando. Era o mesmo colar que eu havia perdido semanas antes, um presente do meu marido em um aniversário. Com isso, deixei claro que ela não podia negar o caso entre os 2. Antes que ela fosse embora, tirei a sacola com os bonecos de bruxaria que Joana e eu havíamos encontrado nos vasos e joguei na direção dela. Disse para ela desfazer os feitiços e prometi que no dia seguinte eu iria embora. A mulher não quis mais me ouvir e saiu. No dia seguinte,
Enquanto meu marido não estava, minha prima e o esposo vieram me buscar com meus filhos. Fui morar com eles. Meu marido não se importou nem um pouco com a nossa partida. Ele sequer me pediu desculpas. A única coisa pela qual agradeço à amante dele é que ela realmente parou de me atormentar. Com o passar das semanas, fui me recuperando e consegui me livrar de todos os males que a bruxaria dela havia causado. Porém, devo dizer que isso não a livrou do karma de seus atos. Ela e meu ex-marido se casaram pouco tempo depois, mas, após 2 anos, sofreram um assalto e, infelizmente, reagiram. Meu ex-marido não foi atingido, mas ela ficou paralítica e precisou usar cadeira de rodas pelo resto da vida. Mais tarde, ele a abandonou à própria sorte e foi atrás de outra mulher. Hoje em dia, estou reconstruindo minha vida com tranquilidade. Meus filhos já estão crescidos e eu encontrei um amor com quem compartilho muitos momentos felizes, deixando para trás todo o sofrimento causado pela bruxaria. Me contem aí, por favor, o que teriam feito em meu lugar. Agiriam da mesma forma que eu agi? Ou tentariam fazer justiça com as próprias mãos? Muito obrigada por ouvirem meu relato.